Então, ó, agora a gente vai começar a estudar as funções da química inorgânica. Pessoal, lá na orgânica, nós estamos estudando algumas funções. Lembra? Ácido carboxílico, cetona, aldeído, éster, éter. Isso é lá na orgânica. Na inorgânica, nós temos 4 funções principais. Tem a função ácido, tem a função base, também chamada de hidróxido, tem a função sal e tem a função óxido. Vamos estudar principalmente essas 4 funções aqui na química inorgânica. Tá joia? Só para dar uma lembradinha, ácido, base e sal. Gente, os 3 são eletrólitos. Se você colocar qualquer ácido, qualquer base ou qualquer sal em água, você vai ter um eletrólito. Haverá condução de corrente elétrica. Os óxidos, alguns são, outros não, então a gente não vai generalizar. Tá bom? Vamos começar então? Função ácido, e nós vamos começar com a definição de Arrhenius. A primeira definição de ácido que a gente estuda é a definição de Arrhenius. Legal? O que Arrhenius definiu como ácido? Vamos lá. É todo composto que em solução aquosa ioniza-se, formando como único tipo de cátion o H+. Se você pegar uma substância, colocar em água, ela ionizar, e o único tipo de cátion produzido for o H+, você diz que a substância é um ácido de Arrhenius. Pessoal, para Arrhenius é em solução aquosa, tá? A definição em solução aquosa. Quando você pega a substância, coloca em água, se ela sofrer ionização e o único tipo de cátion produzido for o H+, você diz que ela é um ácido. Tá certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, pessoal. Ó, primeiro exemplo. Eu vou pegar o HCl. HCl. Eu vou colocar em solução aquosa. Aqui, ó. Aquoso. Esse aquoso significa que você dissolveu o composto em água. Seguinte. Se você colocar o HCl em água, ele vai formar o H+, que vai ficar dissolvido, mais o Cl-, que também vai ficar dissolvido. Vamos dar uma olhadinha. O HCl em água formou como único tipo de cátion o H+. Pessoal, ali nós temos 2 íons, o H+ e o Cl-. Só que o Cl- é um ânion. O único cátion produzido foi o H+. Então a gente diz que o HCl é um ácido de Arrhenius. Tá bom? Agora só um detalhezinho, ó. Nem todas as moléculas do ácido que eu coloco em água sofrem ionização, viram íons, ok? Depois de um certo tempo, nós vamos ter um equilíbrio onde você terá íons, né, em solução aquosa, mas algumas moléculas não ionizadas. Então a gente costuma representar isso colocando 2 setinhas. Essa seta aqui, a gente vai estudar mais à frente, representa um equilíbrio químico. Tá? Então aqui nós temos um equilíbrio entre moléculas não ionizadas e íons produzidos. Quanto mais forte é o ácido, mais íons ele produz em água. Tá certo, pessoal? Mas isso é assunto para depois. Joia? Mais um exemplo. Eu vou pegar o H2SO4. Pessoal, H2SO4. Eu vou colocar em água. Aqui, ó. Solução aquosa. Ei, se eu colocar o H2SO4, é sempre assim, viu? O H, ele se separa do resto. Então aqui eu vou ter, ó, o H se separando do SO4. Olha lá, ó. H se separa do SO4. Agora uma diquinha aqui para você, ó. O H é sempre mais um, pessoal. A carga do H é sempre mais um. Só que lá, ó, a gente tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então precisa balancear, colocar o 2 aqui. Beleza? Agora, me ajuda aqui, ó. Se eu colocar o 2, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis,
eu vou ter duas cargas positivas. Se eu tenho duas cargas positivas, eu preciso ter duas negativas. Então, o ânion, SO4, ele tem carga 2-. Esse H+ vai ficar dissolvido, tá? E o SO4 também vai ficar dissolvido. Beleza, pessoal? Legal? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, H3PO4. Eu vou colocar o H3PO4 em solução aquosa, ó, sempre em água. Dá uma forcinha para mim. O H3PO4 tem 3 hidrogênios. Quando você coloca em água, ele produz 3H+. Então aqui você já pode escrever, ó, 3H+. Esses H+ aqui, eles vão ficar dissolvidos. Gente, me ajuda aqui, ó. Se você tirar o H+, o que sobra é o ânion. Então, o ânion é o PO4. Agora, dá uma forcinha. 3 cargas positivas, ó, 3H+. 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. Então, essa daqui é a ionização do H3PO4. Tá joia ou não? Entendeu direitinho como funciona? Agora, pessoal, muito cuidado, porque existem duas exceções importantes na química e elas caem bastante. Então, cuidado, ó. A primeira exceção é o H3PO3. Vou até colocar um asterisco aqui, ó, porque isso aqui é uma exceção. Cuidado, ó. O H3PO4, ele não é exceção, viu? Ele tem 3 hidrogênios e os 3, ó, ionizam. Os 3 viram H+. Agora, pessoal, olha para mim aqui, por favor, ó. Se você pegar o H3PO3, colocar em água, dos 3 hidrogênios que ele tem, apenas 2 ionizam. Certo? Então você vai produzir 2H+. Depois eu vou te explicar por quê. Aí, pessoal, ó, dos 3, 2 ionizam. Aquele que não ioniza, ele continua junto com o ânion. Tá certo? Olha lá, ó. Tinha 3, 2 ionizam, 1 não. Quantas cargas positivas tem? 2. Então aqui eu vou ter carguinha 2-. Tá certo? Então guarda aí que o H3PO3, a gente vai dar o nome dele ainda, né? Ácido fosforoso. Dos 3 hidrogênios que ele tem, apenas 2 ionizam, mas depois eu te falo por quê. E a outra exceção que eu vou colocar, outro asterisco aqui, é o H3PO2. Gente, ó, presta atenção, por favor. H3PO4, normal. Dos 3 hidrogênios, todos os 3 ionizam. H3PO3, dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis, só 2 ionizam. E a outra exceção, H3PO2, dos 3 hidrogênios, apenas 1 vai ionizar. Então, se você colocar o H3PO2 em água, vai produzir apenas 1H+, pessoal. Apenas um desses 3 hidrogênios é ionizável. Apenas um ioniza. Joia? E os outros 2? Os outros 2, eles continuam com ânion. Tá? Um ioniza, 2 continuam com ânion. Uma carga positiva, uma carga negativa. Tá certo? Então, toma cuidado com esses 2 ácidos aqui, ó. H3PO3, dos 3 hidrogênios, 2 ionizam. H3PO2, dos 3 hidrogênios, apenas 1 ioniza. Tá certo? Qual é a razão para isso, pessoal? Eu vou te falar. Nos ácidos oxigenados, nos oxiácidos, só ioniza o hidrogênio que está ligado em oxigênio. Tá? A água não tem força para arrancar H+ que não esteja ligado no oxigênio. Tá bom? Então, ó, deixa eu só dar uma saidinha aqui. De repente você quer tirar um print da tela, fique à vontade, tá? Fique à vontade. Legal?
Eu vou até aproveitar, ó, tem um espaço aqui embaixo, e eu vou ionizar um ácido lá da química orgânica, que é o CH3, C, dupla O, OH, que a gente vai aprender na química orgânica. Esse daqui é o ácido etanóico, a gente vai estudar lá na química orgânica, ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, é o ácido presente no vinagre. Gente, tem que saber, viu? Ó, ácido etanóico ou ácido acético presente no vinagre. Você pode olhar para mim, por favor, aqui? Ó, olha aqui, por favor. Esse ácido aqui, pessoal, ele tem, olha para mim, ó, 3 hidrogênios mais um aqui, 4. Ele tem 4 hidrogênios. Só que eu falei e vou repetir. Em ácidos oxigenados, só é ionizável o hidrogênio que está ligado com o oxigênio. Então, esses 3 hidrogênios aqui, ó, eles não ionizam. Só esse daqui vai ser ionizável. Só ele é ionizável. Então, vai dar H+, aquoso, esse daqui, ó, mais CH3, C, dupla O, O, menos. Essa daqui é a ionização do ácido acético, ó, ok? Dos 4 hidrogênios, só esse que está ligado no oxigênio sofreu ionização. Aquele lá, esses 3 aqui, não ionizam. Quando a gente estiver estudando lá na orgânica, eu vou falar para você que você pode representar esse ácido de uma forma simplificada, tá? Assim, ó, pode simplificar desse jeito aqui a fórmula dele. Tá certo, pessoal? Então ficaria assim, ó, a ionização simplificada. Aqui ficaria H+, aquoso, mais CH3, COO menos. Tá certo? Então, ó, são 2 jeitos de você representar. Pode ser assim, com a forma estrutural, ou pode ser assim, de uma forma mais simplificada. Os 2 jeitos estão corretos, só que é o seguinte, ó, isso daí, lá na função ácido da química orgânica, vai ficar mais tranquilo para você entender. Tá joia? Pessoal, eu agora vou limpar aqui, porque eu preciso te mostrar uma coisa muito importante, galera. Eu preciso te mostrar uma coisa extremamente importante. Ó, eu vou fazer a estrutura do H3PO4, eu vou fazer do H3PO3. Gente, se alguém quiser tirar um print da tela aí, ó, pode ficar à vontade, porque eu vou limpar a lousa, tá? Vou limpar aqui para usar esse espaço. Ó, vou te falar uma coisa que tem caído muito nos vestibulares e eu queria que você prestasse bastante atenção. Ó, H3PO4, esse aqui é o H3PO3, eu vou fazer aqui o H3PO2. Pessoal, me ajuda aqui, por favor, ó. O H3PO4, ele não é exceção. Dos 3 hidrogênios que ele tem, os 3 ionizam. Beleza? O H3PO3, dos 3 hidrogênios que ele tem, apenas 2 ionizam. Opa, vamos aqui, ó. H3PO4, não é exceção. Dos 3 hidrogênios, 3 ionizam. H3PO3, esse é exceção. Dos 3 hidrogênios, só 2 ionizam. Tá joia? E o H3PO2, dos 3 hidrogênios que ele tem, apenas um deles ioniza. Queridos, o vestibular vai querer saber por que que isso ocorre, tá? Então eu vou te dar uma diquinha. Bom, primeiro uma informação, pessoal. Ó, primeiro uma informação. O P, o fósforo, quando ele vai formar ácido, ele faz 3 ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. Ligação nós vamos aprender a fazer ainda, tá? Só que eu vou te adiantar aqui, se não ficar muito claro, lá na frente você vai aprender direitinho.
Então, toda vez que o fósforo vai fazer ligação para produzir ácido, ele faz 3 ligações covalentes normais e uma dativa. Aqui é a mesma coisa, ó. 3 ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. Então eu queria que você prestasse atenção aqui, por favor, gente, por favor, ó, coisa importante, ó. Em ácidos oxigenados, só é ionizável o hidrogênio que está ligado em oxigênio, tá? No caso aqui, ó, são 3 hidrogênios ionizáveis. Então, 3 hidrogênios estão ligados em oxigênio. Então, você vai ter assim, ó, H ligado no O, H ligado no O, H ligado no O. Tá certo? Ó, 3 ionizáveis, os 3 estão ligados no oxigênio. O quarto oxigênio fica aqui. Beleza? Agora, no H3PO3, eu tenho apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Está aqui, ó. Então, apenas 2 hidrogênios estão ligados em oxigênio. O terceiro hidrogênio, ele liga direto no P. Tá certo? E aqui eu tenho um oxigênio. Você viu? Ó, H3PO4, 3 hidrogênios ligados nos oxigênios. Os 3 são ionizáveis. H3PO3, só 2 hidrogênios estão ligados em oxigênio. Então, 2 são ionizáveis e 1 não é ionizável. E aqui, eu tenho apenas um H ligado no O. Por quê? Porque tem apenas um ionizável. Esses outros 2, eles não são ionizáveis porque eles não estão ligados em oxigênio. Lembrando que fórmula estrutural a gente vai aprender lá em ligações químicas, tá? Mas eu estou dando uma adiantada aqui para você guardar. Ó, em ácidos oxigenados, só é ionizável hidrogênio que está ligado em oxigênio. Todo hidrogênio ionizável de oxiácido está ligado em oxigênio. Tá certo? Então, gente, ó, dando mais uma saidinha para você, se quiser tirar um print da tela, isso é legal, cai bastante em vestibulares. Agora eu preciso te falar uma coisa. Ó, vou falar uma coisa para você, vou limpar a louça, tá? Vou limpar a louça para te falar uma coisa. Pessoal, vamos ver se você vai entender essa explicação que eu vou passar para você agora aqui, ó. Vamos ver se você vai entender. Presta atenção, por favor. Ó, o hidrogênio, ele tem número atômico 1, pessoal. Então, o hidrogênio, ele tem um próton e ele tem um elétron. Hidrogênio, um próton e um elétron. Agora, por que que o hidrogênio vira H+? Por quê? Pessoal, o hidrogênio vira H+, porque ele perde um elétron. Então, o H+, ele continua com o próton e ele não tem mais elétron, ó, 0 elétron. Tá, daí, o que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer o seguinte, que o H+, ele na verdade é um próton. Tá? Próton não tem existência sozinho, livre, não tem. Por quê? Porque ele é muito instável. Ele precisa se juntar com alguma coisa para ganhar estabilidade. Tá bom, gente? Tudo bem? Você entendeu? Mas o que tem a ver isso daí? Então, gente, é o seguinte. Ó, presta atenção aqui. Eu vou pegar o HCl. Eu vou colocar em solução aquosa. A gente acabou de ver. Isso vai produzir H+, aquoso, mais Cl menos aquoso. Essa daqui é a equação de ionização do HCl. Só tem um probleminha agora aqui. Esse H+ produzido aqui, ele é um próton, galera. Próton não pode ficar sozinho. Ele tem que se juntar. Ele tem que reagir com alguém porque ele não tem estabilidade. Com quem ele vai se juntar lá no sistema? Pessoal, o H+, ele vai se juntar com a água que está lá no sistema. É assim que a reação vai ocorrer, ó. O H+, que o ácido produziu, ok? Ele vai se juntar, ele vai reagir com a água
e vai produzir H3O+. Tá certo? Esse H3O+ aqui, ele recebe o nome de hidrônio, pessoal, hidrônio ou hidroxônio. Hidrônio ou hidroxônio. Tá joia? Então, ó, quando você pega um ácido e coloca em água, vai produzir, vai formar H+. Só que o H+, ele vai se juntar com a água para produzir o H3O+. Qual é o nome do H3O+? Hidrônio ou hidroxônio. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente. O hidrônio ou hidroxônio tem uma geometria piramidal. Isso cai, mas a gente vai estudar legal depois. Bom, o que eu quero dizer com isso, hein? Pessoal, eu quero dizer que aquelas ionizações que eu fiz aqui com você, aqueles 6 exemplos, sei lá, acho que era 6 exemplos, se eu não me engano, a gente vai chamar aquilo lá de ionização simplificada. Aqui, ó, essa daqui é a ionização simplificada do HCl. Porque existe uma ionização completa para o HCl. Beleza? Como é que vai ser a ionização completa? Então, ó, primeiro, eu preciso que você guarde isso daqui para mim. Pessoal, ó, eu preciso que você não esqueça que o H+, que o ácido produz, ele vai reagir com a água, né, líquida, e vai produzir o hidrônio ou hidroxônio, que vai ficar dissolvido. Então agora, a partir de agora, nós vamos refazer as ionizações. Aquelas que eu fiz eu vou chamar de simplificada, essa que eu vou te mostrar agora eu vou chamar de completa. Mas fica tranquilo que é bem de boa, né? Não tem muita dificuldade não. Ó, eu vou pegar o HCl, ali em cima, pessoal, ó, aqui eu fiz a simplificada dele. Agora eu vou fazer a completa. Na completa, a gente vai dissolver em água e vai reagir o ácido com a água. Ah, aqui, ó, você dissolveu e agora você vai pôr para reagir com a água. Olha aqui para mim, por favor, ó. O ácido em água libera H+. Só que o H+ que ele libera, ele vai reagir com a água. Vai produzir H3O+. Tá certo? E o ânion continua sendo o Cl menos aquoso. Tá certo? Então, ó, HCl dando H+, mais Cl menos é a ionização simplificada do HCl. HCl mais água dando hidrônio mais Cl menos é a ionização completa dele. No vestibular pode aparecer os dois, tá? E se ele pedir para você fazer a equação de ionização, melhor fazer a completa, né, pessoal? Às vezes, eles colocam a simplificada. Joia? Mas se ele pedir para você fazer, é legal você mostrar a completa. Seguinte, galerinha. Eu vou fazer aqui mais 2 exemplos da ionização completa para a gente fechar esse assunto. Eu agora vou pegar o H2SO4. Pessoal, só que eu vou pedir, por favor, para você tirar um print da tela aí, porque isso que está na lousa é muito importante. Gente, isso que está na lousa está no seu material também, viu? Lá no PowerPoint tem direitinho para você acompanhar, tá ok? Eu vou fazer aqui a ionização completa do H2SO4. Tá joia? Eu vou apagar aqui, ó, porque eu preciso desse espaço para fazer a equação. Certinho? Então vamos lá, ó. H2SO4. Pessoal, eu quero fazer agora a completa. Presta atenção aqui. Cada H+ junta com uma água para produzir um H3 ou mais. Só que no caso do H2SO4, pessoal, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então eu vou precisar de 2 moléculas de água. Cada H+ vai se juntar com uma água. Ok? Como eu tenho 2 H+, 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou precisar de 2 águas. Olha para mim!
Se eu tenho 2H+, eu precisei 2 águas. Gente, e eu vou produzir 2H3O+. É sempre assim, ó. É sempre assim. O número de hidrogênios ionizáveis é o número de águas que você precisa para reagir. E é igual ao número de hidrônios produzido. Ó, 2 hidrogênios ionizáveis, 2 águas, 2 hidrônios. O ânion, ele continua sendo SO4, 2-. Tá? Se você tampar o H, tudo que sobra é o ânion. Então aí eu tenho a equação de ionização completa do ácido sulfúrico. Certinho? Mais umzinho para fechar. Ó, eu vou pegar o H3PO3. Pessoal, pelo amor de Deus. Ó, H3PO3. Eu preciso que você lembre que o H3PO3 é exceção, gente. Tem que memorizar isso daí. Por que que ela é exceção? Dos 3 hidrogênios que ele tem, ó, dos 3 hidrogênios, apenas 2 ionizam. Apenas 2 são ionizáveis. Então aqui, galera, eu vou precisar de 2 águas. Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e eu precisei de 2 águas, eu vou produzir 2 hidrônios, 2H3O+. E aí não pode esquecer que o hidrogênio que não ioniza, ele não abandona o ânion, ele faz parte do ânion. Então o ânion é HPO3. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Aquoso-aquoso. E aqui o ácido também foi dissolvido em água. Tá certo? Então, ó, quando você coloca um composto em solução aquosa e o único cátion produzido é o H+, ou H3O+, você vai dizer que ele é um ácido de arrênios. Tá certo? Toma cuidado com as duas exceções, H3PO3 e o H3PO2. Tá bom? Pessoal, então você já sabe o que é um ácido de arrênios. Numa próxima aula a gente vai fazer a classificação dos ácidos de arrênios.